E nesse vídeo eu vou te contar como você pode decorar a sua sala de estar sem tapete. Se de repente você é alérgico ou se você não gosta de tapete pela manutenção e tal, então assiste esse vídeo até o final que tem várias dicas preciosas para você. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pamela e por aqui a gente fala sobre o universo da decoração com dicas e inspirações para você. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração nessa sala que não vai ter tapete é qual tipo de piso que você tem ali. Geralmente a gente tem dois caminhos, ou um piso frio, que aí vai ser um porcelanato, uma cerâmica, né? Um piso frio mesmo, ou se não um piso que tem a textura da madeira, e aí eu me refiro a um vinílico, um laminado, a própria madeira. Não falo tanto do piso, aquele porcelanato que imita madeira, porque ainda assim, por mais que ele tenha os veios aparentes, ele não vai ter o toque quentinho da madeira, sabe? Visualmente, ok, é a madeira, mas não tem tanto essa questão do toque mesmo, né? Então, você tem que entender qual desses dois você vai ter aí na sua casa, ou se você já tem um deles. Partindo primeiro do piso frio, seja um porcelanato, por exemplo, que imite um cimento queimado, uma textura de mármore, assim, aquele mármore Carrara que tá super em alta. Esse tipo de piso, ele sai um pouquinho atrás do de madeira, porque ele realmente tem esse toque mais frio, né? Então, quando a gente vê uma sala sem tapete com esse tipo de piso, a gente não sente tanto um aconchego. Por isso que a gente tem que investir em outros elementos para tentar compensar isso. Porque quando a gente pensa em piso frio, geralmente a primeira coisa que vem na cabeça então coloca tapete para neutralizar isso. E como a gente não teria essa possibilidade, então você vai ter que trazer uma cortina. Então, digamos que tem uma janelona aí na sua sala de estar, coloca uma cortina que vai do piso até o teto. Ou se for uma sala pequena, você pode usar até a largura inteira dessa parede com a cortina, para dar essa sensação que tem um janelão ali atrás. E o que acontece? Essa cortina de tecido, assim, aquela bem tradicional, ela nos dá uma sensação de aconchego por causa daquelas dobrinhas. Eu sempre recomendo nas consultorias, então, colocar aquele trilho suíço. Pode ser duplo, que tenha a parte de trás pode ser um microfibra e na frente um voal. Microfibra é aquele tecido mais encorpadinho. Se você não tem veneziana na sua janela, você pode colocar até mesmo um blackout e na frente um voal. Ou se não, você pode colocar também um tecido de linho, né? Geralmente linho é se você tem um pouquinho mais de grana para investir nessa decoração. Outra coisa que é importante, tendo esse piso frio, é você investir em alguns tons de amadeirado na decoração. Então não deixe o piso frio e todos os móveis no branco, por exemplo. Traga um toquinho de madeira para dar essa compensada, esse aconchego visual mesmo, né? Uma coisa muito visual que eu tô falando aqui para vocês. Então pode ser no rack da sala. Você até pode ter um rack branco, mas que tenha, por exemplo, um tampo em cima na madeira, ou as prateleiras que sejam nesse amadeirado. Também pode ser, por exemplo, mesinhas laterais que você tem ali. Ah, uma coisa falando em mesinhas já me veio aqui. Se você tem uma sala de estar que tem uma boa circulação ali, um bom espaço entre o sofá e a televisão, você também pode investir naquelas mesinhas de centro. Essas mesinhas de centro, elas ajudam a compor aquele ambiente, aquele espaço vazio que não vai ter o tapete, né? Então você compõe com uma ou duas, mas claro, isso apenas em situações que você tem realmente um bom espaço, né, entre o sofá e o rack. E aí se você quiser aproveitar e colocar essas mesinhas num tom de amadeirado, já vai ser super bom, né? Já ajuda a compensar esse piso frio. Se você tá gostando dessas dicas, já aproveita e curte o vídeo. Se você tiver já um piso que tenha essa textura de madeira, então eu acho que fica muito mais fácil você trabalhar com essa decoração no ambiente. Pode trazer a cortina, mas assim você não precisa, por exemplo, ficar tão limitado a uma cortina de tecido por causa dessa questão de aconchego. Você até poderia trabalhar com uma cortina persiana, né, que é uma coisa mais retinha e tal. Dependendo se você tem um ambiente pequeno, talvez a persiana seria uma opção melhor do que uma cortina de tecido que acaba roubando um pouquinho o espaço de circulação do ambiente, em alguns casos até 20, 30 centímetros. A textura da madeira, ela já preenche, tanto visualmente, porque você acaba tendo essa questão de veios, mas também traz essa sensação de aconchego, porque é madeira, né? Madeira faz isso. Mesma coisa as plantinhas, que também trazem esse toque de aconchego no ambiente. E você também pode aproveitar e investir em plantinhas nesse espaço, independente do piso que você tem ali. E aí você pode colocar essa plantinha naquela prateleira em cima da televisão. Pode ser uma jiboia, uma peperômia, que tem aquelas folhas mais caidinhas, sabe? Ou senão você pode colocar do lado do rack da televisão ou do lado do teu sofá,
tudo vai depender da disposição das coisas ali, onde que você sente que precisa preencher um pouco mais o espaço, as plantas podem trabalhar a seu favor, sim. Mas evite deixar essa sala muito vazia. E você já pensa assim, já não tem um tapete ali para preencher, porque a função do tapete é ligar os móveis. Então, por exemplo, ele fica um pouquinho embaixo do sofá e um pouquinho embaixo do rack. Então já une esses dois, a gente acaba tendo uma unidade visual tendo um tapete ali. Agora, se você não vai ter o tapete, então traga outros elementos para ajudar a preencher a sala, para não ficar um vazio realmente. Então você pode trabalhar com poltronas, então você pode colocar do ladinho do sofá, né? Do ladinho, eu digo um pouquinho na frente, né? Geralmente naquela parede lateral que tem ali. Você pode colocar poltrona, você pode colocar puff. Essas questões de mesinhas laterais e mesinhas de centro também ajudam a preencher. Já que não tem um tapete ali para preencher esse espaço, as paredes você tem que realmente dar uma atenção especial, porque o piso ele é uma superfície super grande, né? Então chama realmente atenção você ter ou não ter um tapete ali. E as paredes também são superfícies grandes, então se você quiser colocar, por exemplo, na parede atrás do sofá um quadro ou uma composição de quadros, você pode preencher justamente para compensar, né? Para trazer informação para esses espaços também. Outro elemento importante se você tem o piso frio é tentar trazer alguma textura na parede. E aí você não precisa ficar, por exemplo, na textura do amadeirado. Pode ser também, tá, gente? Mas eu tô falando aqui, de repente, uma parede de tijolinhos, algum revestimento que você queira aplicar. Pode ser até uma cor na parede mesmo, né? Se você quer dar uma economizada ali nessa decoração, não quer investir tanto, pode ser a própria tintura também, trazendo um tomzinho mais quente, de repente, pode te ajudar nesse sentido. E você também pode trabalhar para trazer um aconchego, assim, no teu sofá. Claro que vai depender muito do modelo que você tem aí, mas o sempre ideal é você trazer algumas almofadas na parte de cima. Então você pode fazer composições, por exemplo, 3 almofadas de um lado, 2 do outro, ou duas, sabe? Dá pra fazer esse jogo, né, de composições. Inclusive tem um post lá no meu Instagram, se você não me acompanha ainda, é @PamelaMinella, que eu mostrei bem certinho essa questão de composições, dei algumas ideias pra vocês. E aí você pode trabalhar com a textura dessas almofadas, não precisa colocar todas iguais, ou todas estampadas, não. Então você pode fazer um mix, você pode trazer uma lisa, uma almofadinha lisa, pode ser numa cor neutra. Aí depois você pode colocar uma estampada que tenha alguns tons relacionados a outros tons que você tem na sua sala, nada para ficar muito perdido. Então digamos que você está trabalhando com azul ou com verde, essa estampa pode vir no azul, no verde, no branco, no cinza, pode ter esse mix. Outro material que eu gosto muito de trabalhar nas almofadas é aquele material feito à mão. Então pode ser um tricô, um crochê, sabe? Essa coisa mais artesanal também ajuda a trazer um aconchego. Outra textura que é bem legal de trazer também em almofadas é tipo um suede ou um veludo, sabe? Que tem esse tecido mais com um brilho e aí essa almofada pode ser colorida, digamos que não toda verde, sabe? Você pode fazer esse mix de almofadas que fica muito bonito. Além disso, nesse sofá você pode colocar uma mantinha. Então, se você mora numa região mais fria, né? Não vou dizer pra você que mora lá no Nordeste, de repente lá não precisa. Mas se você mora mais pra São Paulo, mais pro Sul, você pode colocar uma mantinha de tricô, uma mantinha mais quentinha de lã, que é realmente algo super aconchegante. Você olha assim pro sofá na hora, você sente essa questão de aconchego. Só uma curiosidade aqui pra vocês sobre o tapete. Não é porque você é alérgico que você não pode ter tapete na sua casa. Primeira coisa que você tem que entender é qual tipo de alergia que você tem. Então, se você tem alergia ao ácaro, o ácaro é um bichinho que ele come a fibra natural do tapete. Então, aí seria só você seguir para um tapete que não tenha fibra natural, que seja de fibra sintética. Então, você ainda poderia. E se você é alérgico ao pó, você ainda assim poderia ter um tapete. Pode ser aquele que só tem a trama, né? Um tramadinho ali, que é super simples para você colocar, lavar e tudo mais. Ou se não, aquele que tem um pelinho bem baixo, que também é fácil para você aspirar, é mais fácil de fazer a manutenção do que, por exemplo, aquele pelo alto do tapete. Aí realmente é fora de cogitação. E é uma coisa realmente de você pesar. Talvez você já tenha tido uma experiência não tão boa com o tapete. Colocar na balança mesmo se vai valer a pena aí pra você. E me conta aqui embaixo por que você não quer ter um tapete aí na sua sala. Se é por questão de alergia, ou se você não gosta de ter tapete, ou não gosta de fazer a limpeza do tapete, que realmente é uma mão de obra
ter que aspirar e tudo mais. Então me conta aqui embaixo. Ou se você tem pet e realmente não quer ter, né, esse tapete por ali, me conta aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar saber. E o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilha com seus amigos no Facebook ou WhatsApp. A ideia desse vídeo foi realmente trazer algumas ideias de como você pode decorar a sua sala de estar sem ter o tapete, mas ainda assim que o espaço fique super aconchegante. Um beijo e tchau!